Namastê. Essa é uma prática para você mobilizar as energias do passado, para você mover toda a sua história ancestral, porque a gente vai abrir a cadeia posterior do corpo, especialmente a parte de trás das suas pernas. E essa energia está associada aos nossos ancestrais, aos que vieram antes de nós. Como é que a gente pode ir à frente se a gente tiver energias nos segurando no passado? Então a primeira coisa é se estabelecer no momento presente, esse momentum contínuo. Então encontre uma postura confortável, cruza as suas pernas ou sela lótus, se você tem um Padmasana fácil. E aí puxa a carne dos glúteos lá atrás, de um lado, do outro, para sentir bem o apoio dos seus isquios. Apoia as mãos sobre os joelhos e fecha os olhos. Inspirando longamente, gira os ombros para trás, exalando, deixe eles deslizarem para baixo. Deixe as suas escápulas derreterem em direção às suas nádegas. Estendendo a linha que vai do osso púbico ao umbigo, do umbigo ao centro do peito. E do centro do peito até a pontinha dos ombros, um chafariz de energia, de prana. Sentindo a corrente energética ascendente na parte anterior do corpo. A corrente energética descendente na parte posterior do corpo. Alinha a base da sua nuca com o cóccix. E une as palmas das mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra. Crie um contato íntimo entre as suas mãos, equilibrando lado direito, lado esquerdo, frente, trás, em cima e embaixo, nesse campo aberto, puro, que é o coração. E a partir do coração a gente canta longamente, 3 vezes o mantra Om, 3 vezes Shanti e Hari Om no final, invocando a paz que já existe em nós. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Inspirando, ergue o centro do peito, exalando, inclina a cabeça em direção ao coração, reverenciando a sua luz divina e esse mestre, essa mestra interior. Estabeleça aqui a sua intenção para a nossa prática de hoje, a sua intenção para esse momento da sua jornada na Terra. Apoie as mãos sobre os joelhos, ergue o peito, eleva a cabeça e, mantendo a plena tensão da pele para dentro, gentilmente abre os olhos. Então, se você fez um Padmasana, é importante esticar um pouquinho os joelhos. Você pode sair do seu apoio, se você estiver sentado numa mantinha, esticar um pouco bem lá as suas pernas, espremendo a patela dos joelhos, abrindo as solas dos pés. Se você não fez o Padmasana, você pode fazer isso também. E aí a gente vai começar deitados no chão com um cinto. Se você tem um cinto de yoga, a melhor maneira de você fechar o cinto para o Supta Padangusthasana, que é essa postura que a gente vai fazer agora, é passar o rabinho do cinto lá pela fivela. Você passa por 2 e volta por uma. E aí você vai medir o quanto você precisa. Ele maior vai ser mais fácil para pegar, ou ele menorzinho, se você tem bastante flexibilidade na parede posterior,
das suas pernas. Então, deixa o cinto aí do seu lado e deita com as costas no chão. Estica as pernas, unindo a parede interna das pernas, a parede interna dos pés. Entrelaça só os polegares e se espreguiça lá para trás. Vamos chamar esse espreguiçar de um espreguiçar alinhado. Colocando as pernas e os braços para trabalhar firmes. Deixa os músculos abraçando os ossos. Empurra o topo das coxas para o chão, o topo dos joelhos, os calcanhares internos lá para longe, as bordas externas dos pés para os quadris. Estende firme as pernas, girando a borda externa das coxas para cima, a borda interna das coxas para baixo. Volta os braços, troca o entrelaço dos polegares, você faz um gancho com os polegares. Um polegar puxa para um lado, outro puxa para o outro, estica forte os braços e vai deslizando o dorso das mãos, as unhas pelo chão para longe. Pela força das pernas, afasta os quadris das costelas. Pela força dos braços, afasta as costelas dos quadris e umas das outras. Inspirando, alarga o anel diafragmático, alarga as costelas, não deixa os ombros virarem brincos, deixa o pescoço solto, relaxa o peso da cabeça. E aí, traz o joelho direito para o peito, mas olha bem aqui para essa perna de base, ela está colada no chão. Então, entrelaça os dedos das mãos lá no joelho, mas não deixa virar uma bolinha, tirando o contato da perna de base no chão. Trabalha firme na perna de base, vai relaxando o anel da virilha direita, gira os ombros para trás, para baixo, abre a sola do pé esquerdo na massa de ar, que é o pé da base, dessa perna que está esticada. Relaxa completamente a linha do osso púbico ao umbigo, desinfla. E apoia esse pé direito no chão, desliza, sentindo esse contato com a terra e troca. Troca o entrelaço dos dedos das mãos também. Os dedinhos que estavam na frente, agora vão por trás. E abraça lá o joelho esquerdo. Trabalha firme na perna de base, topo da coxa direita, topo da coxa firme para baixo. O topo do joelho firme para baixo. Deslizando esse calcanhar interno lá para longe. A borda externa do pé direito vem em direção ao quadril. Relaxa completamente o anel da virilha esquerda. Murcha a linha do osso púbico ao umbigo. Puxa a pontinha dos ombros para trás. Traz a respiração nas costelas embaixo do peito. Solta um suspiro, desfaz qualquer tensão nos maxilares, na garganta. Apoia o pé esquerdo no chão, apoia o pé direito no chão, pega o seu cinto e a gente fez uma grande argola nele. A gente vai deixar ele duplo para a gente passar lá no calcanhar direito e aí a gente vai segurar nessas argolas laterais que se formaram, tá? Se você não tem um cinto, você pode usar uma echarpe. E aí você estica a perna de base, antes de esticar essa perna de cima, trabalha firme, topo da coxa, topo do joelho, a borda externa da coxa de base para cima, a borda interna para baixo. E aí quando essa perna esquerda estiver bem ancorada no chão, estica essa perna direita lá para cima. E aí a gente vai abrindo a sola dos dois pés na massa de ar. Imagina que você está segurando uma bandeja de kombucha, eu adoro kombucha, lá nesse pé de cima. E não deixa esse quadril da perna direita subir na direção do ombro. Imagina que esse isquio de cima, ele está descendo lá na direção do calcanhar de base. Então você pode vir com seu polegar aqui na virilha externa e dar esse ajuste. Estende ao máximo, respira. Se você não está no período menstrual e tem vontade de abrir um pouquinho mais, vai escalando o cinto com a mão e sem dobrar o joelho. Trabalha com esse joelho bem esticado, vai trazendo essa perna na sua direção. Se você sentir que dá
traz uma mão e a outra lá na sola do pé e vai trazendo esse pé na sua direção, sem perder o topo das duas coxas, respirando. Se para você for demais, fica lá e se ocupa de abrir atrás do joelho. O mais importante não é trazer essa perna na sua direção com o joelho dobrado. O mais importante é esticar essa perna, puxando o calcanhar para a tíbia para o fêmur. Uma última respiração, sente esse vazio do osso púbico ao umbigo. E aí segura os dois lados do cinto o mais alto possível com a sua mão direita. Pode agarrar mesmo o cinto. E a gente vai abrir com a mão esquerda no topo da coxa esquerda essa perna para a direita. Se você sentir que é melhor para você, leva esse cotovelo no chão. Resiste com a parede externa da coxa direita e alonga da virilha interna até o calcanhar interno. Abre o braço esquerdo para a esquerda e divide o corpo ao meio. Deixa esse baixo ventre vazio, desinflado. Sente uma leve torção da direita para a esquerda. Alonga firmemente as duas pernas. Estende, respira. O mais importante é respirar. E na próxima exalação, traz essa perna esticadíssima lá para cima e troca o cinto de mão. Vem com aquele polegar de novo na virilha externa lá da perna direita, lá do lado de fora, leva esse quadril para baixo na direção do pé de base, gira a perna de base para dentro, respira aqui um pouquinho, torcendo, cruzando a perna, mas mantendo esse quadril direito no chão. E aí torce completamente, leva esse pé, se possível, a borda interna lá no chão, e, se possível, segura na borda externa desse pé e torce. Se não der, fica onde é possível, mas estica as duas pernas, respira. E se você chega com o ombro direito confortavelmente no chão, olha lá por cima do ombro direito, torce, estica firme as duas pernas, segura lá no cinto, e volta com essa perna esticadíssima lá para cima, uma mão de cada lado do cinto, volta a fazer esse ângulo de 90 graus, se organiza no centro e com esse vazio do osso púbico ao umbigo, vai trazendo essa perna mais na sua direção, abrindo espaço atrás de ambos os joelhos, ancorando a perna de base. E se você pode, segura lá uma mão de cada lado do pé, inspira profundo, expira, sobe o tronco e toca a testa na canela e relaxa. Solta tudo por um instante. Solta um suspiro, entrega o seu corpo para a terra e observa a diferença de um lado para o outro. Com qual perna você quer existir? Agora vamos fazer o outro lado, porque a gente não é o Saci Pererê, né? Então, vamos passar o cinto lá. Pode apoiar os dois pés no chão. Passa o cinto mais perto do calcanhar do que do metatarso, da bola do pé. Segura lá dentro das argolas. E aí lembra, a gente estica primeiro a perna de base. A base é tudo, né? E a gente está falando de ancestralidade, de família, que é base. Os pés, as pernas falam de família. Então, depois que você ancora a sua perna de base, estica a perna de cima. A gente puxa o cinto, se a gente está encontrando um ângulo de 90 graus, para baixo. Menos em direção ao rosto e mais para baixo nesse primeiro momento. Estabiliza a perna de base, girando a coxa externa para cima, a coxa interna para baixo. O topo da coxa, o topo do joelho para baixo. Abre a sola dos dois pés, segura aquela bandeja de kombucha nesse pé de cima, alonga os dedinhos do pé, vai trazendo inteligência para os dedos do pé. Topo da coxa esquerda firme também, essa virilha externa lá para baixo, onde deixa esse quadril subir na direção do ombro, alinha o meio da coxa, o meio do joelho, o meio do tornozelo. E se você fez para o outro lado, vai trazendo esse pé na direção do rosto, escalando o cinto com as mãos, sem perder a perna de base. Isso é muito importante. A perna de base é
a sua estrutura, a partir da qual você vai se estender, a partir da qual você vai abrir espaço. E aí, se você fez para o outro lado, de repente, para esse lado você consegue. A gente sempre tem um lado mais fácil do que o outro. Segura lá uma mão de cada lado do pé. Respira, trabalha firme no topo das duas coxas, no topo dos dois joelhos. Vai abrindo devagar, amorosamente. A gente não faz nada força na yoga. Pelo contrário, a gente vai respirando, sentindo, o corpo vai dando as informações que a gente precisa. Então, se escuta. E aí, se você pegou no pé, volta, segura lá no cinto, com os dois lados com a mão esquerda, a mão direita no topo da coxa direita, resiste com a parte externa da coxa, sem desabar, vai descendo de maneira conduzida, direcionada, levando esse calcanhar interno para longe. E aí, não importa muito descer e aí perder a perna de base. Trabalha firme nesse quadril direito, resiste com a coxa externa esquerda, alonga da virilha interna até o calcanhar interno e abre o braço direito para a direita, dividindo o corpo ao meio. Do osso púbico ao umbigo, aquele vazio, desinflado, murcho. Deixa os órgãos baixos repousarem na parte de trás do corpo. Estica mais ambas as pernas. Traz a respiração para as costelas embaixo do peito, para essa linha do diafragma. Inspira profundo. Exala, volta com essa perna esticadíssima. Troca o cinto de mão, segura o mais alto possível. Vem com aquele polegar e traz a virilha lá para baixo. Olha o espação que abriu. E aí cruza. Primeiro, sem tirar o quadril do chão. Estica ambas as pernas, gira a coxa de base para dentro. Empurra os calcanhares para longe. Observa se você está respirando. A respiração é Vasudeva, o barqueiro que atravessou Siddhartha Gautama de uma margem à outra do rio. Então, a respiração vai te trazendo do universo exterior para o universo interior. Cruza completamente e veja se é possível segurar lá na borda externa do pé. Se não for possível, tá tudo bem. Fica onde é possível e respira. Vai esticando essas pernas, observando que imagens vêm dançar no campo da sua mente, memórias, epifanias, emoções. Inspira, expira e torce completamente. Se o seu ombro esquerdo chegou firme no chão, olha por cima dele. Estica ao máximo as pernas, solta o assoalho pélvico. E aí segura lá no cinto novamente e vem com essa perna lá para cima, uma mão de cada lado do cinto. Faz um bom 90 graus, se organiza, respira, porque a yoga, a prática é sua, é um momento seu de estar em contato com o seu corpo. Você não tem que seguir uma forma. Eu estou aqui te conduzindo, mas a prática é sua. Então, se for possível, inspira, expira, vem trazendo esse pé na direção do nariz, uma mão de cada lado do pé, se for possível. Cresce com esses joelhos bem longos, inspira, expira, se possível, sobe o tronco, toca a testa na canela e relaxa, solta as pernas, observa esse par de pernas novas, observa esse relaxamento no baixo ventre, na coluna baixa. Devagar dobra os joelhos, vira para o lado, pelo apoio das mãos. Senta e a gente vai precisar de uma cadeira agora, do cinto e de uma mantinha. Pega lá. A gente vai colocar a cadeira pertinho da parede, o encosto na parede. Traz o cinto que você acabou de usar e a gente vai colocar essa mantinha lá no encosto da cadeira, tá? Essa mantinha ela não é fundamental, não. Se você não tiver com uma cadeira muito dura, você pode fazer direto com ela. Então, a gente vai ter o cinto da mesma forma que a gente usou lá, deitadinhos no chão. E a gente vai medir essa distância. É importante
porque essa distância, a tendência é que esse pé de base ele fique muito para trás. Então, essa distância é para que vai parecer para você mais apertadinho mesmo, mas você vai trazer o pé lá e o calcanhar de baixo tem que estar em linha com o seu isquio. E aí você vai passar o cinto lá no pé. Se não der para passar com o pé lá na parede já, com a perna esticada, você pode apoiar aqui na cadeira e você passa o cinto com a perna dobrada e aí depois você estica. E aí estica as duas pernas com o pé de base bem paralelo, alinhando base da nuca, cóccix e calcanhar e gira os ombros para trás, topo da coxa, topo do joelho para baixo, desce esse quadril. É a mesma postura, mas agora nessa dinâmica, em pé. Se para você isso aqui tá muito fácil, você pode trabalhar direto sem a cadeira. Se não, fica aqui, tá? Eu vou mostrar direto sem a cadeira. Você vai encontrar esse alinhamento, vai colocar as mãos na cintura, encontra um ponto fixo para o seu olhar e vem com o indicador e dedo médio entre dedão e segundo dedo do pé, estica forte a perna de base, ela é mais importante, como eu falei lá quando a gente estava deitado no chão, e aí estica essa perna lá para cima, se possível empurra a bola do dedão do pé lá para frente. E respira, puxa o ombro para trás, estica as duas pernas e volta devagar e a gente vai fazer o outro lado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Passa o cinto, pode ser com a perninha dobrada lá na cadeira ou direto com ela esticada lá na frente. Perna de base bem estendida, alinha a base da nuca com o cóccix e o calcanhar, abre a sola dos dois pés e aí puxa esse cinto colocando o fêmur para dentro da articulação. Deixa esse quadril descer, alinha as cristas ilíacas. E respira no centro do peito. É preciso pernas fortes para sustentar um coração amoroso, um coração aberto. E aí, se você ficou aqui, fica respirando, empurrando o topo das coxas para trás, o topo dos joelhos, criando vácuo na linha do osso púbico ao umbigo. Se você fez no centro para o outro lado, faça no centro para esse lado. Mãos na cintura, acha um foco para o seu olhar. Vai lá, indicador e dedo médio entre dedão e segundo dedo do pé, estica firme a perna de base, penetra fundo com o cóccix e vai esticando essa perna lá para cima. As pernas, elas estão vivas. Traz essa vivacidade para as suas pernas, essa relação dos pés com a massa de ar, com o chão, com a terra e cresce com o cucuruto da cabeça para cima, os ombros para trás. Ergue o peito, estica mais as duas pernas, respira e dobra o joelho, desce onde quer que você esteja. Você pode deixar essa cadeira pertinho de você. Oi, Corinha. Essa é a Cora, gente, minha gatinha. Você pode deixar essa cadeira aqui pertinho de você. Ela pode ser um estímulo para você fazer um Adho Mukha se você sente que a sua cadeia posterior é muito encurtada. Você pode trazer bloquinhos também para apoiar os calcanhares no bloquinho. Então a gente vai fazer Adho Mukha Svanasana. Você vai trazer as mãos lá no chão e as solas dos pés lá, levando os calcanhares para o chão. Ou se para você isso é muito desafiador, se seus calcanhares ficam muito lá em cima, se o seu quadril dobra, seus joelhos dobram, você pode então levar os pés lá, os calcanhares no bloquinho, os calcanhares elevados. Pode ser num rodapé também. E aí capricha, faz um Adho Mukha generoso, aumenta essa distância o quanto for possível para você. Quanto mais aberto esse Adho Mukha, com as pernas bem estendidas, os braços bem estendidos, mais a coluna vai se beneficiar. A linha do osso púbico ao umbigo vazia, solta o pescoço e a cabeça, usa essas pernas que a gente estendeu. Ou se para você é muito difícil assim ainda, você pode levar as mãos lá na cadeira, segura a cadeira pelas laterais e aí ergue os quadris, empurra a cadeira para baixo, para frente. Onde quer que você esteja, traz o pé direito à frente. E aí, se você está com uma cadeira, ou se você não está, mas você sente que precisa, use a cadeira. Estica as duas pernas, alinha os quadris, desce o calcanhar do pé de trás no chão, alonga os braços e olha lá na frente.
Se para você tá tudo bem aqui, você sente que dá, leva as mãos no chão ou nos bloquinhos. Você pode usar os bloquinhos para apoiar as mãos nas diferentes alturas. Você pode usar assim, assim ou assim. Sinta o que é bom para você, se respeita, se escuta, respira, estica firme as duas pernas, alonga das laterais do osso púbico ao umbigo, do umbigo ao centro do peito. Deixa um leve arredondar na coluna baixa, mas abre o peito. E aí vai caminhando com as mãos lá na frente. Se a cadeira estiver aí e você quiser usar a cadeira, usa. E leva o abdômen na coxa, peito no joelho, testa ou queixo na canela. As mãos podem ser direto no chão, lá na frente. Estica forte as pernas, olha à frente e entra em Adho Mukha. Mais uma vez, a postura do cachorro olhando para baixo, do cachorro se espreguiçando. Faz o melhor Adho Mukha para você. Se você sabe que precisa de bloquinhos, usa. Se precisa da cadeira, usa. Estica bem as pernas e os braços, gira as axilas externas para o chão, solta a cabeça. E aí traz a perna esquerda lá na frente, alinha os calcanhares, alinha os quadris, faz com calma. Então, se você usou a cadeira para o outro lado, usa para esse lado. Se você usou os bloquinhos, usa. Vai respirando, observando a diferença de um lado para o outro. O lado direito é o seu lado masculino e está associado com o seu pai, com a sua linhagem masculina, com a sua capacidade de agir, de realizar. O seu lado esquerdo é o seu lado feminino, a sua linhagem matriarcal, a sua mãe, a sua capacidade de receber, de escutar, de relaxar. Estica firme as pernas, alonga das laterais do osso púbico ao queixo, gira os ombros para trás, topo das coxas, topo dos joelhos e leva o abdômen na coxa, peito no joelho, testa o queixo na canela, caminhando com as mãos lá na frente. Respira. Solta o pescoço e a cabeça, desfaz o controle, estica mais as pernas. E volta para Adho Mukha. Estica bem as pernas, sente a diferença, o vigor das pernas e o impacto que essas pernas bem estendidas têm na sua coluna. Apoie os joelhos no chão. E aqui a gente pode usar uma mantinha, duas mantinhas ou nenhuma mantinha. Depende muito de como está essa sua cadeia posterior. Então, se você for usar uma mantinha, ou duas, ou três, você vai dobrar e aí você vai sentar com os isquios na manta. Não é para ficar com a manta até as suas coxas, tá? Então, senta lá só com os ossinhos de sentar, puxa a carne dos glúteos de um lado e do outro, estica bem as pernas, entrelaça os polegares e se puxa para cima, cresce. Topo das coxas fortes, topo dos joelhos fortes, calcanhares para longe. Solta o ar, solta os maxilares, a língua. Desce os braços, mantendo a coluna longa como ela tá. Troca o entrelace dos polegares. Se puxa mais uma vez. Cresce, se espreguiça, sente que está abrindo espaço, ao mesmo tempo que fortalece as suas paravertebrais, o topo das coxas. Inspiração na circunferência das costelas, ergue o queixo. E desce os braços lateralmente. E a gente vai fazer Paschimottanasana, que é a postura da pinça. Mantenha suas mantas aí. Para mim é melhor sem mantas. E aí, se você precisa, pega o cinto e passa lá nos pés, se as suas mãos não chegam nos pés. Se as suas mãos chegam, uma mão de cada lado do pé, nas bordas externas, coluna côncava. Então, uma pinça, a gente tem as duas partes igualmente longas. Então, se a sua tendência é ficar assim, usa o cinto e cresce. O mais importante é estender igualmente as pernas e o tronco, não tocar nos pés. O importante é a manutenção dessa coluna longa, desse espaço que a gente abre no canal energético central, que corre ao longo da coluna vertebral. Inspirando, cresce, estica as pernas ao máximo, respira. Exalando,
Se você está com as mãos nos pés, vai dobrando os cotovelos lateralmente. Pode entrelaçar os dedos das mãos atrás dos pés e vai levando o abdômen na coxa, peito no joelho, testa lá na canela, ombros para trás e para baixo, cotovelos para cima, para fora, para frente. Respira, fica. Se a sua testa não chega lá nas pernas, mas você consegue descer, consegue tocar, você pode trazer um bloquinho entre as pernas, entre as canelas, e aí apoiar a testa lá no bloquinho. Ou se você tem um almofadão, um rolinho, você pode colocar ele aqui, olha, nas suas pernas de maneira transversal. E aí pode ser nas diferentes alturas, mas é importante apoiar a testa aqui para a gente acalmar esse cérebro frontal, esse eu fazedor. Uma última respiração, estende mais a coluna anterior, a linha que vai do osso púbico ao umbigo, do umbigo ao centro do peito, do centro do peito até o cocoruto da cabeça, pela parte da frente. Olha a frente, abre o peito e volta devagar. Avança com o quadril e deita com as costas no chão, abraçando os dois joelhos. Respira aqui um pouquinho. Se quiser, balança um pouquinho para um lado e para o outro. Solta um suspiro. E aí a gente vai esticar as pernas e os braços lá para cima, sem esticar de verdade, só estendendo. Inspira profundo, expira, solta um som e sacode tudo. Sacode. Mais um pouquinho, inspira. Sacode. Ótimo. E a gente vai passar a perna direita por cima da esquerda. Se der, você vai passar o pezinho atrás da canela, sobe o tronco, entrelaça os dedos das mãos lá no joelho mais distante. E aí relaxa o anel das virilhas, de fora para dentro. Deixa a parte mais baixa da sua coluna se abrir. Puxa os ombros para o chão. Vai derretendo as virilhas. Desfaz devagar, troca, perna que estava por cima vai por baixo, cruza. Se não der para passar o pezinho, não tem problema, mas busca segurar por cima. Se de tudo não der, você pode segurar por trás dos joelhos, tá? Vai respirando, cedendo. O mais importante é respirar. Lembra sempre disso, em qualquer circunstância, porque Manomaya Kosha, que é o corpo mental, está diretamente ligado a Prana Maya Kosha, que é o corpo etérico, o corpo energético, que se alimenta de energia vital, que vem através da nossa respiração. Então, para a gente equilibrar a mente, a gente precisa equilibrar a respiração, trazendo essa respiração para um nível mais consciente, mais profundo, nutrindo as células, nutrindo toda a extensão do nosso ser. Do osso púbico ao umbigo, esvazia, desinfla, relaxa, derrete as virilhas e desfaz, abraça os joelhos uma última vez, sente a extensão da coluna. Mais uma vez, eleva os braços e as pernas, inspira, expira, sacode. E relaxa tudo. Shavasana, postura do cadáver. Esse relaxamento final é muito importante. E aí você pode ficar aqui 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos, o tempo que te fizer bem, o tempo que você precisar. Relaxa completamente os seus músculos, soltando o peso dos ossos. Sinta que a terra te acolhe. Você pode se entregar, é seguro relaxar nos braços da terra, recebendo, absorvendo a ação da gravidade.
recebendo e absorvendo as bênçãos celestiais. Se entrega completamente. Se integra com o todo.
devagar, vai movendo o corpo pelas extremidades. Toma uma respiração profunda, se movendo intuitivamente. Dá uma espreguiçada e dobra os joelhos, vira para o seu lado direito, se recolhe um pouquinho, uma postura fetal. Observa o que veio para você ao longo dessa prática, memórias, imagens, epifanias, emoções. E pelo apoio das mãos, vem voltando a sentar com a coluna longa, o peito generosamente aberto, encontra o seu eixo, alinhando a base da nuca com o cóccix. E observa por um instante a qualidade da sua postura, a qualidade da sua respiração, a qualidade dos pensamentos que dançam no campo da sua mente. Seja um observador, uma observadora de si mesmo. Observa a qualidade da sua existência. E selando a nossa prática, unimos as mãos em frente ao peito, agradecendo, honrando o nosso próprio ser interior por nos unir em mais um dia entre os dias sob a luz da yoga. Namastê.